Então, o Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre os 7 selos, que está no capítulo 6, e sobre o silêncio no céu, que está no capítulo 7. Só para a gente ter uma visão geral, o Apocalipse ele tem duas metades. Ele foi muito projetado, o Apocalipse. É impressionante como ele foi planejado. Então, ele tem duas metades e tem um miolo, que é a parte principal do Apocalipse. Esse miolo, vocês vão chegar lá, são os capítulos 12 a 14. Eles mostram o centro de todo o grande conflito que o Apocalipse está tratando. Então, no capítulo 12, mostra a guerra no céu, onde tudo começou, Satanás foi expulso para a terra, e aí tem aí os agentes do diabo, né, de Satanás, que é a besta do mar, a besta da terra, aí a vitória do povo de Deus pregando o evangelho e a volta de Jesus. É o resumo. Então, os capítulos 12 a 14 são o coração do Apocalipse, é a mensagem principal. E aí, a primeira porção do Apocalipse, que vem antes desse miolo, dessa parte principal, a primeira porção, ela trata de eventos históricos, desde que o profeta escreveu até a volta de Jesus. E a segunda porção, que vem depois desse miolo, que aí vai ser do capítulo 15 até o 22, é a porção escatológica, quer dizer, que trata só dos eventos finais. Então, a parte que nós vamos ver hoje está nessa primeira porção, antes do miolo, antes dos capítulos 12 a 14. Então, essa primeira porção é histórica. Ela trata de eventos desde que o profeta João escreveu o Apocalipse e vai passando por épocas até a volta de Jesus. Então, tudo que vem nessa primeira porção, até o capítulo 11, que é histórico, vocês já viram as 7 igrejas, e já viram que são 7 fases da história do mundo até a volta de Jesus. Nós vamos ver aqui os 7 selos, vamos ver também que são 7 fases, mas mostrando um outro aspecto da igreja. E as 7 trombetas que vocês vão ver também, está dentro dessa porção, a primeira porção, que é histórica. Então, as 7 trombetas também vão ser 7 fases, mas todas elas mostrando aspectos diferentes. Então, aqui, nós vamos tratar dos 7 selos, e nós entendemos que são 7 períodos da história da igreja, desde João até a volta de Jesus. Aí a gente vai tentar entender em qual dos selos nós estamos. Será que nós estamos no primeiro, no segundo, no terceiro, no sexto, no sétimo? Nós vamos entender isso. O capítulo 6, que é o que nós vamos estudar hoje, que fala dos 7 selos, ele inicia, ele nasce, o contexto dele é no capítulo 5, onde vocês já estudaram, que mostra que Deus estava com um rolo com 7 selos. E a ideia disso, e escrito por dentro e por fora, a ideia desses selos, desse rolo, aliás, é a ideia de um testamento, é a ideia de que Jesus vai abrir esse livro para nos dar um testamento, nos dar uma herança, para a gente ter um futuro. Então, à medida em que ele vai abrindo os 7 selos, simbolicamente, né? Quer dizer, à medida em que ele está preparando para a gente um futuro, um testamento aberto, são os 7 selos que vai abrindo e ele vai mostrando os 7 eventos. E isso é tão importante que no capítulo 5, que vocês já estudaram, alguém fala assim: quem é digno de abrir o selo, o rolo com 7 selos? E aí não tinha achado ninguém, e o João, o apóstolo, começa a chorar, porque a ideia é a seguinte: então a humanidade não tem uma herança, não tem um futuro, não tem esperança. Então aí apareceu Jesus no capítulo 5, o Cordeiro de Deus que tinha sido morto, ressuscitado, que comprou os homens, os humanos, né, com seu sangue, e se tornou digno de abrir o livro. E aí no capítulo 5 fazem uma festa, louvado seja Deus e tal. E agora a gente está aqui. Eu estou dando todo esse contexto para a gente agora entender o capítulo 6. É o momento em que agora o Cordeiro, que é Jesus, vai abrindo os selos para poder abrir esse rolo e nos dar esse testamento, essa herança futura. Tá? Então, eu coloquei aí na tela para vocês o capítulo 5, versículo 1, que é o contexto. E aí, Jesus é retratado lá como o Cordeiro de Deus. Por que o Cordeiro de Deus? Porque desde que Adão e Eva pecaram, há, sei lá, 6.000 anos atrás, eles não tinham como substituir o seu pecado, eles tentaram cobrir a sua nudez com folhas. E ali, o primeiro sacrifício, Deus pegou um animal e deu para eles o couro do animal para cobrir a pele deles, o corpo deles, de maneira mais eficaz do que com folhas, né? Que secam, que coçam, que caem. Então, Deus deu para eles um couro de animal
E aquela foi a primeira vez em que Jesus foi simbolizado através de um animal. Veja, para que eles tivessem o couro do animal, o animal teve que morrer. Para que a gente possa ter as vestes simbólicas de Cristo, de justiça, de pecados perdoados, Jesus teve que morrer. Então, desde aquele primeiro cordeiro que morreu para cobrir a nudez de Adão e Eva, desde ali, Jesus é simbolizado como esses animais. Sempre que tinha um culto especial, eles professavam fé no Messias vindouro, sacrificando um animal que morria no lugar deles. A ideia era essa, é uma morte substituta. Eles deveriam morrer por causa do pecado, mas um inocente, um animalzinho, morreu no lugar deles, simbolizando que Jesus viria. Por isso que no Apocalipse ele é chamado de o Cordeiro de Deus. E aí lá no capítulo 6, ele é digno de abrir o livro, de nos dar uma herança. E aí vai abrindo os selos. Então aqui aparecem alguns versículos, alguns a gente vai abrir na Bíblia, tá? Aí no final, você vai anotando aí se tiver alguma dúvida, no final a gente pode conversar para tirar alguma dúvida, tá bom? Então veja, Apocalipse capítulo 6, no versículo 1, o Cordeiro vai abrir o selo. Ó, eu vou ler aqui na minha Bíblia o verso 1. Vi quando o cordeiro... Fiquem com a Bíblia aberta, tá? Porque tem coisa que está na tela, tem coisa que não. Para você acompanhar, marcar, sublinhar. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse um som de trovão. Venha, falando para o profeta nessa visão, né? Ele não estava lá no céu. É tudo em visão, tudo na mente dele, uma visão inspirada do céu. E aí nessa visão o anjo fala, vem ver. Aí vem o verso 2, está aí na tela. Vi então, e eis um cavalo branco com um arco, um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então veja, nos primeiros 4 selos que vão ser abertos, já estou dando um spoiler, os primeiros 4 selos, ele representa uma época da história do mundo com um cavalo diferente, um cavaleiro diferente. Eles viviam esse período de guerras, de cavalos, de exércitos atacando, né? E era tudo montado em animal. Então ele representa esse primeiro período da história do mundo, que é a igreja vencedora. Desde a morte de Jesus, no ano 31, até a volta de Jesus, no ano 100. Esse período da igreja foi um período puro, um período da igreja vitoriosa, em que Jesus é esse cavaleiro. Porque lá no Apocalipse 19, e eu não vou abrir lá, mas você pode marcar num cantinho, colocar uma referência, lá no capítulo 19, ele descreve Jesus voltando, mas veja, ele está usando termos simbólicos, tá? Jesus não vai voltar cavalgando um cavalo branco. Em várias passagens diz que ele vai voltar numa nuvem. Mas no Apocalipse, para mostrar um campeão, um guerreiro, um general vindo, conquistador, então retrata ele vindo num cavalo branco. Então veja que interessante. Lá no Apocalipse 19, a partir do verso 11, ele é esse conquistador vencendo, montado no cavalo branco. E aqui, esse primeiro cavalo, que é o primeiro selo, representando o primeiro período da igreja. Lembre-se, nós estamos na porção histórica do Apocalipse. Então é o profeta escrevendo símbolos desde o seu período até a volta de Jesus. E esse é o primeiro período em que a igreja é pura, o cavalo branco, e o cavaleiro que está dominando esse período é Jesus, com um arco, com uma coroa, vencendo e para vencer. Nessa época, no primeiro século, quando João estava vivo, João morreu, foi o último apóstolo, lá pelo ano 100, já haviam cerca de 6 milhões de cristãos no mundo. Já pensou? É a época de pureza e de fidelidade à Bíblia como palavra de Deus, e não tradições humanas. E aí João continuou vendo a visão, e aí no versículo 3, eu estou vendo na minha Bíblia, quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, venha. E aí está lá na tela o verso 4. E saiu outro cavalo, que é o segundo, agora um vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Olha que mudança, hein? De um cavalo branco, com um grande conquistador ali, puro, branco, agora o vermelho. Vermelho representa sangue, representa o pecado, representa guerra. Esse é um segundo período da igreja, a partir do ano
100, vai até o ano 313, como você vê aí. É a época de perseguições aos cristãos pelos Césares. É uma época de derramamento de sangue, de discórdia, de discussão, de controvérsia. Nessa época, a igreja começou a se corromper. Eles não estavam mais seguindo tanto a Bíblia. Veja, que cedo, né? No início do segundo século, terceiro século ali. Muitos gregos, romanos e gentios começaram a entrar na igreja sem ter abandonado seus velhos costumes pagãos de ídolos, de imagens e coisas, né? E doutrinas, e começaram a contaminar a pureza da doutrina que se mantivera durante o primeiro século. Então, é uma época representada pelo cavalo vermelho. E quem é o seu cavaleiro? Nesse caso, não é uma pessoa, né? É o exército romano. O primeiro cavaleiro representa Jesus, uma pessoa, guiando esse momento, esse movimento com esse cavalo branco. Já o segundo cavaleiro não é uma pessoa, é o Império Romano dirigindo essas perseguições contra a igreja. E o cavalo vermelho lembra de sangue. Então, esse é o segundo selo, o segundo cavaleiro. Abertura do terceiro selo. E aí, Apocalipse 6, versos 5 e 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis agora um cavalo preto. E o seu cavaleiro, também não é pessoal, tá? É um período, é uma época. E o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ideia de comércio na época, tudo era na base da balancinha de 2 pratinhos, né? Uma balança na mão, e ouvi uma voz, como como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, que eram lá os querubins, né, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Do que ele está falando? Vamos ver os símbolos na própria Bíblia, tá? Os símbolos do Apocalipse têm que estar na própria Bíblia, a gente não pode ficar tentando adivinhar, né? Então esse é o terceiro período, o terceiro selo, representado por um terceiro cavalo e cavaleiro. Era branco, vermelho e agora preto. O contraste do branco, não é? É um período em que a fé foi corrompida mesmo. Nesse período aí, no ano 313, houve um edito de Milão, em que o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado, do Império. Então, de perseguidos, agora Constantino, o imperador, disse que se converteu, falou: não, 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 para de perseguir agora os cristãos. Eu tive um sonho e agora eu também sou cristão. Mas diz que ele só se batizou, tipo assim, meses antes de morrer, no último momento. Então, essa conversão dele é bem questionada. Então ele falou assim: ó, a partir de agora, eu também sou cristão. O imperador de Roma, sim. Então agora não persigam mais. Agora eu sou cristão, o império é cristão. E aí é que desandou tudo, gente, a partir desse período. Houve a corrupção da fé. O bispo de Roma, porque tinha os líderes nas igrejas, né? E aí escolheram o de Roma para ele se tornar o líder de todos os outros. O governo papal. E foi uma época de fome e de miséria espiritual. E aí a gente vê aquele preço sendo cobrado, que é um absurdo, tá? Eu vou voltar aqui só para a gente ter uma ideia. Ali no finalzinho, quando fala assim, ó, uma medida de trigo por 1 denário era o salário de 1 dia de trabalho. Então dava para comprar um bom tanto de trigo, né? 1 dia de trabalho naquela época, a pessoa trabalhava num dia para comer no outro. Uma medida de trigo por 1 denário era uma corrupção violenta, muito caro, uma inflação terrível. Ou seja, uma escassez de comida, de alimento, que nesse caso representa a palavra de Deus. A palavra de Deus estava sendo comercializada e estava escassa, estava difícil. Então ali está mostrando uma medida de trigo por 1 denário, que é o salário de 1 dia de trabalho, e 3 medidas de cevada. Cevada era um trigo mais um cereal mais barato. 3 medidas de cevada por 1 denário. Estava muito caro a palavra de Deus. Mas veja que interessante, aí ele ouve uma voz no meio dos anjos aí, dos seres santos, dizendo assim, ó: não danifiques o azeite e o vinho. Eles estão falando: olha o preço que estão cobrando da palavra de Deus, que é gratuita, né? E essa voz fala: não danifiques o azeite e o vinho. Olha que interessante, o azeite e o vinho têm significado importante na Bíblia, na simbologia da Bíblia. O azeite é um símbolo do Espírito Santo em várias passagens da Bíblia. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. E o vinho puro,
O vinho que não embebeda, na Bíblia chama de vinho também, às vezes chama de mosto. É um símbolo do sangue de Cristo. Por que que tem que ser um vinho que não embebeda? Um vinho que não está fermentado? Você imagina uma coisa que representa o sangue de Cristo deixar as pessoas malucas, assim, deixar as pessoas altas, tropeçando, grogues. Mais para frente, quando vocês chegarem no Apocalipse 17, ali fala de Roma, e Roma dá vinho ao mundo que embebeda. Roma embebeda o mundo com vinho, um vinho que representa falsamente o sangue de Cristo. Roma embebeda o mundo com uma falsificação da religião cristã, que Jesus oferece o vinho puro, não deixa ninguém grogue. E Roma, no capítulo 17, representada por uma mulher, embebeda o mundo todo com seu vinho fermentado. É um cristianismo pervertido que embebeda as pessoas, tá? Então, ali está sendo pedido para que nessa época da igreja, em que a igreja se tornou a religião do Estado, em que ela se paganizou, então alguém está dizendo assim, olha, não danifique aí o mais importante. Está escassa a palavra de Deus, estão cobrando caro, né? Tinha as indulgências, um monte de coisa errada. Mas não permita que seja danificado o azeite e o vinho, que é o Espírito Santo, né? Atuando nas vidas, e o sangue de Jesus, a ideia da salvação pela graça, relacionada com a palavra de Deus. Interessante, não é? Então eu estou falando um pouquinho rapidinho para a gente tentar cobrir tudo isso, e depois a gente abrir para alguma pergunta no final. Então esse é o terceiro período da igreja. Veja o que mais que aconteceu nesse período. No ano 313 teve o Edito de Milão, que eu falei para vocês. No ano 321 houve um decreto do imperador Constantino, aquele que falou que se converteu e tudo. Teve um decreto dele para que o povo adorasse no domingo. Ele transferiu o descanso do sábado para o domingo. Os cristãos falaram: bom, a gente estava sendo perseguido, não está mais, então tá bom para a gente, né? Então os cristãos deixaram acontecer. Deixa só eu verificar se está todo mundo assistindo. Alguém me dá um oi aí? Porque como eu não estou ouvindo nenhum retorno, não estou vendo minha imagem, só para garantir. Alguém me dá um oi? Estamos ouvindo, tudo certo. Ah, tá. Porque senão eu estou fora do ar e não estou sabendo, continuo falando. Beleza. Então vamos lá. Qualquer coisa me chama, tá? No ano 364, houve no Concílio de Laodiceia, ali o voto para que a igreja se guardasse o domingo. Então, Constantino já tinha feito um decreto aqui no ano 321, mas aí a igreja votou e tornou oficial no ano 364, num concílio da igreja, a guarda do domingo. No ano 370, começou-se a cultuar os santos. Como assim? Pois é, os santos, que a Bíblia chama de santos, somos nós, são os cristãos que querem ser de Deus, né? Deus é santo, a gente quer ser santificado. Só que ninguém orava para os cristãos que morriam, mas a partir do ano 400, gente, olha em que ponto chegou a igreja. Hoje, talvez para alguns que estão nos assistindo, pode parecer a coisa mais normal do mundo, mas o que que tem? Mas não era normal, tá? Isso foi votado no ano 400. Olha, o apóstolo Paulo morreu e está lá no céu, vamos orar para ele. E também para Paulo, para Pedro, para João, para fulano, para fulano. Isso só começou quando a igreja votou oficialmente no ano 400. Essa época do terceiro cavaleiro, tá? E no ano 530 foi criado o dogma do purgatório. Não existe essa palavra na Bíblia, não existe essa ideia em lugar nenhum da Bíblia, mas não era mais a Bíblia que estava sendo seguida, eram as ideias, as coisas que o povo ia criando. E a Bíblia estava bem protegida, vamos dizer, nos monastérios, não era todo mundo que lia, então o povo não conhecia a verdade. Então, no ano 530 foi criado o dogma do purgatório. E dava para ficar pior? Dava, porque aí no ano 538, a igreja estava perseguindo e matando quem não concordasse com ela. Eles consideravam como hereges, queimavam na fogueira, faziam um monte de barbaridade com quem não concordasse com os ensinos da igreja. Esse é o período agora do quarto cavaleiro, que é o quarto selo. Olhei, está em Apocalipse 6:8, e eis um cavalo agora amarelo, e diz que no grego é um amarelo de morte, um amarelo pálido, de coisa estragando, putrefando, diz que é o amarelo de morte. E o seu cavaleiro, sendo ele chamado também morte, um período em que a morte dominou na igreja. Muita gente morreu. E também houve trevas espirituais, em que o povo não conhecia mais nada da Bíblia, né?
estavam seguindo todas essas tradições que a igreja ia criando. Então, o seu cavaleiro, chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. A palavra inferno, na Bíblia, no grego, quer dizer sepultura. A sepultura o seguia, mas traduzem como inferno. Quer dizer, foi um período de muita morte. Vocês sabem que teve a peste bubônica também, né? Diz que morreu, nessa época da Europa, morreu 1/3 das pessoas na Europa. Mas o problema maior retratado aqui é o da igreja, dos cristãos morrendo. E foi-lhes dada a autoridade, quer dizer, Deus permitiu que isso acontecesse. Deus permitiu para que as pessoas vissem em que ponto que pode chegar o pecado, né? Os anjos estão vendo, nós sabemos pela história, para que esse tipo de coisa nunca mais aconteça. Então, quando fala foi-lhes dada a autoridade, quer dizer, permitiu que agisse dentro de um limite. Sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, que são pragas, e por meio das feras da terra, de animais selvagens e tudo mais. Que período ruim, né? Esse período, quarta fase, lembra? Nós estamos no período histórico, na porção histórica do Apocalipse. Durou do ano 538 até o ano de 1517. Por que até 1517? Porque esse foi o ano em que Martinho Lutero libertou muita gente, quando ele pregou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses contra vários erros que a igreja estava cometendo. Por isso, esse período vai até 1517. Houve um alívio quando Martinho Lutero falou, não tem que ser assim. E aí passou a existir os protestantes, não é? Esse período do quarto selo, antes de chegar a 1517, foi um período aí de degradação total da igreja, das doutrinas. Houve um período intenso de perseguição para aqueles que tentavam ler a sua Bíblia. E olha quantas coisas a igreja criou nesse período, gente. Até que o Martinho Lutero, iluminado por Deus, falou, não, isso aí está errado. E colocou lá 95 teses. Olha o que aconteceu nesse período. Por isso que a morte estava dominando a igreja. A morte, tanto física, né, quanto espiritual. No ano 998, faltando 2 anos para o ano 1000, foi instituído o Dia dos Mortos, acreditando que os mortos estão vendo, estão assistindo. Que coisa, né? A Bíblia vai contra isso. Em 1184, a igreja instituiu a chamada Inquisição, para perseguir quem não concordasse, para ir lá perseguir, para invadir as terras dos judeus, e um monte de coisa que eles faziam. Mataram muçulmanos, um monte de coisa absurda. Em 1190 começou a venda das indulgências. A indulgência, para quem não sabe, é o perdão dos pecados. Então, quem tinha dinheiro comprava o perdão dos pecados até antecipado. Veja que absurdo. No ano 1216 foi instituída a confissão auricular. No ano 1229 foi feito um decreto pela igreja em que se proibiu a leitura da Bíblia. Por quê? Porque se a pessoa lesse a Bíblia, ela se livraria dos erros que a igreja estava impondo. Ela ia perceber, ela ia questionar. Então eles diziam, não, só os bispos, só o prelado pode ler a Bíblia e ensinar o povo. O povo não tem condições. Então era proibido ler a Bíblia. E aí Martinho Lutero fez as teses lá em 1517, aí a igreja fez a contra-reforma, né? Martinho fez a reforma, a igreja fez a contra-reforma para atacar o que Martinho Lutero estava fazendo, e aí no ano de 1563, você vê a contra-reforma, depois que Martinho Lutero pregou as teses em 1517. A igreja votou no Concílio de Trento que a tradição da igreja está acima da Bíblia. Por que eles fizeram isso? Porque o Martinho Lutero estava traduzindo a Bíblia na língua do povo, em alemão, que só tinha em latim, não é? E dando para o povo ler. O povo estava se libertando dos enganos da igreja. Então a igreja falou, o que a gente faz agora? Aí eles votaram, bom, vamos falar que a tradição da igreja está acima da Bíblia, que não é para seguir a Bíblia, é para seguir o que a igreja está fazendo ao longo dos séculos. É isso daí, pessoal. Esse é o período do quarto selo. Agora eu coloquei aqui o quinto selo, um texto grande, porque eu não achei uma imagem legal para colocar aqui. Mas o quinto selo está no versículo 9 até o 11, e eu vou ler, tá bom? Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, agora acabaram os cavaleiros. Quando a gente fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse, é porque eles estão relacionados com os 4 primeiros selos. Então agora a gente vai para o quinto selo, não tem um quinto cavaleiro. Agora é um símbolo diferente. Então, quando o cordeiro quebrou o quinto selo, olha que coisa. Por isso que a gente tem que usar a Bíblia para interpretar o que está dizendo, senão a gente vai ter nossas próprias ideias e erradas, né? Se a gente não for para a própria Bíblia.
Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Ou seja, mártires que morreram por causa do evangelho. Eles morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que davam positivo a respeito da Bíblia e não aceitavam alguma coisa contrária à Bíblia e morreram por isso. No quarto selo, nesse período grande de centenas de anos. E aí João viu no quinto selo, nesse período, simbolicamente, lembrem-se, o Apocalipse é simbólico, as almas daqueles que morreram como mártires do Evangelho. Verso 10. Está aqui o versículo 10 para quem está acompanhando na tela comigo. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E então a cada um deles foi dada uma veste branca. Veja, vestes brancas é uma das coisas que Jesus promete dar para aqueles que vencerem no final, não é? Vestes brancas é um símbolo da justiça de Cristo, que a gente vai estar no céu. Então eles já ganham, calma, tá aqui, você já tem suas vestes brancas, e lhes foi pedido que repousassem, ainda por um pouco, né, por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como eles também tinham sido. Você já pensou se a gente interpreta isso literalmente? E eu vou falar para vocês. Tem pessoas que interpretam isso literalmente. O Apocalipse está cheio de símbolos, como a gente viu, o cavalo, a morte cavalgando um cavalo, né? Cheio de símbolos, e eles querem interpretar isso literalmente. E imaginam que debaixo de algum altar no céu estão as almas dos mártires, imagina, presos debaixo de um altar, preso, porque está debaixo do altar, está fazendo o que lá? Por que não sai? Né? E clamando por vingança. Muita gente pensa que é real isso. Senhor, até quando o Senhor não vai executar justiça sobre o sangue que derramaram? Jesus, calma, aguenta mais um pouquinho aí, descansa, né? Segura as vestes brancas aí que vocês vão usar depois. Pessoal, o Apocalipse é simbólico e os símbolos do Apocalipse estão na própria Bíblia. Quando os cristãos, os primeiros cristãos receberam a carta de João, que veio da ilha de Patmos, eles entenderam tudo que estava lá, porque João usou símbolos que eles estavam acostumados. É que hoje as pessoas estão desacostumadas com a Bíblia, não conhecem, tá? Então, os guardas da prisão, quando viam as cartas de João, nossa, viu uma besta, viu uma mulher tal, eles falavam, ixi, vamos passar para os cristãos a carta do João, porque eles vão ver que João está doido. Mas quando chegava na mão dos cristãos, eles viam o símbolo e falavam, nossa, isso aqui está lá em Gênesis, olha, isso aqui que o João falou está lá em Deuteronômio, e eles entendiam os símbolos. Olha só, vamos dar uma visão aqui primeiro dessa época. Essa época, ela é o período que vai de 1517, quando Martinho Lutero pregou ali as teses na porta da igreja, até 1755. E a gente vai ver daqui a pouquinho por quê, tá? Nesse desenho que eu peguei da internet, são almas, são pessoas debaixo do altar. Muita gente pensa que é assim. Mas veja, na Bíblia, quem conhece a Bíblia sabe que isso é uma referência feita ao sangue do Abel, que lá em Gênesis 4:10, quando Caim matou Abel, Deus ainda deu uma chance para o Caim confessar, né? Ele falou, Caim, onde está o seu irmão? E o Caim estava morto, ou desculpem, o Abel estava morto. E o Caim foi mal educado com Deus ainda. Ele falou, sei lá, eu sou guardião, eu sou tutor do meu irmão, eu sou babá do meu irmão, o que ele quis dizer. E aí Deus falou essa famosa frase, que está na sua Bíblia, que está aqui na tela, em Gênesis 4:10. Deus falou assim, a voz do sangue do seu irmão está clamando por justiça desde a terra até mim. É claro que o sangue não fala, não é? Mas é como se a gente falasse assim, a gente está conversando e tal, né? Você está na casa de alguém, tomando café da manhã, e aí você sem querer bate a mão no leite e derrama e molha tudo a mesa, a toalha da pessoa lá. Aí a pessoa fala, não, 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 deixa que eu limpo. Você fala, não, esse leite derramado aqui está pedindo por justiça. Esse leite aqui está clamando por uma limpeza, eu vou limpar. Então, veja, é uma simbologia, né? De que alguma coisa tem que ser feita. Então, o leite está pedindo, leite derramado está pedindo por justiça, mas não está falando nada, ele nem tem consciência. É isso que Deus fez quando falou, olha, o sangue do Abel está clamando desde a terra até mim. Ou seja,
Ele está pedindo por justiça. A justiça tem que ser feita nesse caso, tá? E as almas que ele viu debaixo do altar, gente, olha como que a Bíblia é tremenda. A gente só entende o Apocalipse se conhecer o resto da Bíblia. Ele está usando os símbolos da Bíblia. Então veja, quando ele fala que viu as almas dos mártires debaixo do altar, na hora os cristãos lembraram tanto do sangue do Abel clamando por justiça, que eles estavam clamando por justiça nessa visão, eles foram mártires, quanto se lembraram também do altar de sacrifícios que havia lá em Israel. O altar tinha 4 pontas, como vocês veem aqui, né? Não sei se era desse jeito, alguém fez desse jeito, não sabemos exatamente como era, mas na Bíblia diz que tinha essas 4 pontas, e quando o sacerdote trazia o cordeiro, o sangue do cordeiro numa baciazinha, ele colocava o cordeiro aqui, sacrificava, queimava, né? Fazia um ministério lá com o sangue, tudo isso representava Jesus, que viria no futuro e morreria, derramaria o sangue por nós. Quando Jesus morreu, acabou tudo isso, né? Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou sozinho, de alto a baixo. Deus estava mostrando para eles, ó, não precisa mais fazer com animais, porque eram símbolos, e agora o verdadeiro já chegou. Não faz mais sentido esses símbolos. Agora era para professar fé não no Messias que viria no futuro derramar o sangue. Agora a gente professa fé no Messias que veio e derramou o sangue por nós, né? Então, quando o sacerdote trazia o cordeirinho no altar, antes da morte de Jesus, aí ele punha lá, representando que Jesus se entregou por nós, tal, né? Pegava o sangue e passava uma porção aqui nessa ponta, um pouquinho nessa ponta, nas 4 pontas, e o resto, a Bíblia diz que ele derramava, adivinha onde? Na base do altar, debaixo do altar. Lógico, aqui nessa foto, nessa réplica que fizeram, não dá para ver, mas diz que na época fizeram um encanamento, uma canaleta assim, senão ia ficar uma poça de sangue horrível lá e um fedor, né? Então fizeram um encanamento que, ao colocar o sangue, ele escorria. Aí vinha outro sacrifício, outra pessoa, outro sangue. Então tinha um sistema lá de canalizar o sangue. Mas simbolicamente, o sangue, ao ser colocado debaixo do altar, ele estava mostrando que aquele animalzinho foi oferecido totalmente para Deus. E o sangue foi derramado no chão ali, né? Mas aí fizeram esse escoamento. Era um símbolo de Jesus. Mas agora, no Apocalipse, está representando também aquelas pessoas que foram martirizadas. É como se estivesse dizendo assim, ó, que elas morreram, foram postas no altar por causa de Jesus, porque elas morreram pelo cristianismo. E o sangue delas foi comparado ao sangue daqueles animaizinhos, que era colocado debaixo do altar. Por isso que João fala: vi as almas debaixo do altar clamando por justiça. Quer dizer, é como se até hoje o sangue delas estivesse na terra, dizendo: Senhor, isso daqui precisa fazer alguma coisa, né? Não quer dizer que tem almas de pessoas debaixo de um altar no céu. Tanto é que esse altar era o altar de sacrifícios. No céu não tem altar de sacrifícios. Imagina um altar de sacrifícios no céu. O sangue era derramado na base do altar de sacrifícios. João não viu nenhum altar de sacrifícios no céu, não existe. E nem viu pessoas mortas, almas penadas debaixo do altar e clamando por justiça. Tá? Então, aqui está o versículo, se você quiser anotar aí no cantinho, Levítico 4:7, é dito que o sangue dos animais oferecidos em sacrifício era derramado na base do altar. E tem esse outro versículo também, Levítico 17:11, que diz assim: a vida está no sangue. Então, a palavra vida no hebraico e no grego tem a mesma ideia. A palavra alma e vida é a mesma no hebraico e no grego. Então, ali naquele texto, por exemplo, em grego, na versão grega do Velho Testamento, quando fala a vida está no sangue, então, ao animal derramar o sangue, ele estava derramando a vida, que é o que Jesus fez. No grego diz assim, ó, a alma está no sangue. Olha que interessante, que no grego é psique, e no hebraico é nefesh. No hebraico, quando fala a vida está no sangue, é o nefesh, que traduz como alma, está no sangue. E no grego é psique. O psique, a alma, está no sangue. É que as pessoas imaginam a alma uma coisa, uma entidade que sai de você, que vive fora do corpo, mas não é essa a ideia na Bíblia. A ideia na Bíblia é a vida, nós somos uma vida. E o sangue representa isso. Por isso que ele diz que viu a alma, a vida
das pessoas debaixo do altar foi derramada por amor a Cristo, tá bom? Então, nunca diga que tem pessoas debaixo de um altar no céu, clamando, Senhor, quando é que o Senhor vai fazer justiça? Jamais. É um símbolo do sangue de Abel, que clamava por justiça, e do sangue dos animais oferecidos em sacrifício, que era colocado debaixo do altar. E olha que interessante, em Hebreus 12, 24, Paulo usa uma figura de linguagem, ele diz assim, ó, o sangue de Cristo fala mais alto do que o sangue de Abel. Olha que fantástico isso. O sangue de Abel e de todas as pessoas que morreram injustamente por causa de sua fidelidade a Deus, o sangue de todas essas pessoas clamam por justiça, mesmo que elas estão inconscientes e não falam nada. É um símbolo, né? Mas o sangue de Jesus fala mais alto do que esses que exigem justiça. Porque o sangue dos mártires clama por justiça, mas o sangue de Cristo traz a justiça. Por isso que nesse símbolo, Deus diz simbolicamente, né? Descansem mais um pouquinho, até quando se completar os seus irmãos que também vão ser mortos. Vai ter outros mártires até a volta de Jesus. E todos vão ressuscitar juntos, com as vestes brancas, um símbolo da justiça de Cristo, produzida pelo seu sangue. Você já deve ter um monte de pergunta aí, né? Mas a gente está indo para um finalmente, quase já. As vestes brancas simbolizam a dignidade que a justiça de Jesus atribui aos crentes. Embora tenham ganho os crentes, os mártires, né? Embora tenham ganho a vitória em Cristo, deveriam descansar na tumba mais um pouco de tempo. Inconscientes, tá, gente? A Bíblia ensina que não existe consciência na morte. Até que Jesus venha, aí eles acordam, ressuscitam, volta a consciência e tem uma recompensa. Eu sei que é muito conteúdo que eu estou trazendo, aqui já são outros estudos. Vocês têm que um dia pegar e estudar sobre a morte. O que acontece quando morre? Um outro dia estudar um outro assunto. Aqui a gente está tratando mais dos selos. Ok, nós vimos 5 selos, 5 períodos, né? Em que a igreja estava pura, foi se contaminando, ficou vermelha, preta, amarela, e agora esse período em que a igreja, desde 1517, o sangue continua clamando, Senhor, quando? Martinho Lutero já tinha ajudado a abrir a mente das pessoas para a Bíblia. Então as pessoas queriam mais agora, Senhor, quando vem a tua justiça? Quando que Jesus volta? Calma, calma, os que estão vivos, especialmente os que estão mortos, continuem aí, vai ter o momento certo. Essa é a ideia. Mas por que esse período só vai até 1755? É porque aí começa o sexto selo. O que acontece no sexto selo? O sexto selo marca o final dos tempos, que já começou, tá? Nós estamos no final dos tempos. Olha só, Apocalipse 6, 12 e 13. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando é abalada por vento forte que deixa cair os seus figos verdes. Isso não vai acontecer. Isso já aconteceu. E nessa mesma ordem que mostra aí. Tá? Um grande terremoto, o sol escuro, a lua vermelha e as estrelas caindo. Vamos entender isso aí? Jesus já falou que isso ia acontecer. Ó. Jesus também tinha mencionado isso. Ó. Em Mateus 24, 29, Jesus fala, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, isso que está aqui no Apocalipse 6, 12 e 13, que é o sexto selo, Jesus já tinha falado que isso ia acontecer. E quando aconteceu? Já aconteceu. Olha só, esse grande terremoto aconteceu em 1755. Foi o terremoto de Lisboa. Morreram muitas pessoas. Eles acharam que era o final dos tempos já. Como isso aconteceu em 1755, então esse período começa aqui. Jesus fala, ó, no sexto selo, vi esse grande terremoto, e depois isso. Então, 1755, quando aconteceu esse terremoto, é o período que começa o sexto selo. É o período do fim. Aí você fala assim, ô pastor, mas como assim, período do fim? 1755 faz tempo, hein? Pois é, para nós faz muito tempo. A gente só vive que uns 70, 80, né, 90 anos. Quem tem muita sorte chega aos 100, se é que chega com saúde. Mas para Deus, em todo o período da história do mundo, é um período curto que está acontecendo e que Jesus já vai voltar. É o período do fim. Então veja, na mesma ordem que aparece no sexto selo, o grande terremoto,
Aí depois o escurecimento do sol, no dia 19 de maio de 1780, né? Alguns anos depois. E no mesmo dia, à noite, a lua apareceu vermelha como sangue. Talvez alguém esteja pensando, pastor, por que você não fala eclipse? O sol se escureceu, é eclipse. Não, ninguém sabe o que aconteceu nesse dia, não foi um eclipse. E em 1780 o povo já sabia muito bem o que era um eclipse, tá? Já tinha as pessoas que previam, calculavam. Ninguém sabe o que aconteceu nesse dia. Se você gosta de pesquisar, pesquise na internet. O dia escuro, que é nessa data, 19 de maio de 1780. Ninguém sabe o que aconteceu. Não foi eclipse. Ao fazer o movimento dos astros retrógrado, voltando, até aquele dia, não teve eclipse nenhum. Os cientistas hoje tentam chutar o que pode ter acontecido. Esses dias eu li um cientista criando uma hipótese. Ele falou assim, olha, o dia escuro, misterioso, que aconteceu na costa leste americana, pode ter sido causado, quer dizer, ele não sabe, está dando uma hipótese, por algum vulcão que pode ter entrado em erupção lá no meio do oceano, e a fumaça subiu e encobriu o sol de tal maneira que parecia noite. E diz que ficou noite mesmo. Diz que os animais noturnos saíram, os animais diurnos foram para a casinha, as galinhas para o puleiro, ficou noite mesmo. Não foi eclipse. Agora, gente, se foi fumaça vulcânica, o povo não ia perceber? Aí, esses cientistas dizem o seguinte, por que a lua ficou vermelha no mesmo dia, de noite? Aí eles dizem que a folia, é uma hipótese, né? Estão tentando entender o que aconteceu nesse dia. Aí eles falam que provavelmente a cinza mais pesada do vulcão flutuando ali, né, lá no meio do oceano Pacífico, Pacífico Atlântico. Agora eu confundi os oceanos. Aí diz que a fuligem mais pesada é o Atlântico. Ficou cobrindo o Sol. Aí, com o tempo passando, a fuligem mais, é uma hipótese, a fuligem pesada foi descendo e ficou a fuligem mais fina flutuando no ar, mas só que aí já é transparente e avermelhada por causa do enxofre, do vulcão e tal. Eu li esses dias um cientista tentando explicar. E aí a Lua apareceu vermelha, por causa dessa fuligem mais fininha, com enxofre que ficou no ar. Então, tá aí, ó. Essa é uma hipótese para tentar imaginar o que aconteceu nesse dia. Mas o fato é que ninguém sabe. E isso aconteceu na mesma sequência que Jesus falou. O grande terremoto, que foi em 1755, o sol se tornou negro, negro mesmo, apagou tudo, né? Alguma coisa bloqueou mesmo o sol. No mesmo dia, a lua vermelha como sangue, em 1780, e depois a chuva de meteoros, que a gente até hoje chama de chuva de estrelas, né? A gente sabe que estrela não cai. A estrela é centenas, milhares de vezes maior que o nosso planeta. Então, quando a gente fala em queda de estrela, é o nome, parece, né? Mas são meteoros. E houve uma tremenda chuva de meteoros nesse dia aí, ó, 13 de novembro de 1833. Se você pesquisar, você vai ver que nunca houve uma chuva de meteoros tamanha, parecia que o céu estava caindo por várias horas. Uma chuva de meteoros, assim, incrível, parecia que estava chovendo estrelas. Interessante, porque esses sinais aconteceram na mesma sequência em que está lá no sexto selo. Um grande terremoto, o sol se escurecer, a lua ficar vermelha e a chuva de estrelas, como nunca houve. Esses 4 episódios deram início à contagem regressiva para o fim da história deste mundo. E quanto mais o tempo passa, mais perto está de Jesus voltar e de acabar o sexto selo. Nós estamos, então, no final do sexto selo, porque, veja, ele começa com esses fenômenos e termina com a volta de Jesus. Termina com os ímpios dizendo, escondam-nos, está em Apocalipse 6:17, escondam-nos da face de Deus, ou seja, o sexto selo termina com Jesus voltando, e os ímpios, que não querem saber de Deus, de nada, com medo. Eu quero abrir a Bíblia e ver com vocês como é que o sexto selo conclui, tá? Então ele começa esse período com esses eventos astronômicos aí, né, da natureza, naturais, ou fenômenos diferentes que Deus permitiu que acontecesse, como esse do Sol. Então já começou o sexto período, nós estamos dentro dele, e está quase no fim, porque ele termina com Jesus voltando. Eu vou ler aqui Apocalipse 6:17. Espero não estar passando do tempo, tá? Já vamos chegar no final. Aqui, ó, Apocalipse 6, 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho
quando se enrola. E então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. É assim que o sexto selo conclui. Um grande terremoto movendo montes e ilhas. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. A volta de Jesus, os ímpios ficam com medo. Os que amam Jesus vão amar ver Jesus voltando. E eles dizem, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode subsistir, quem pode aguentar isso? Eles não suportam ver nem o brilho de Jesus na volta dele. E aí, alguém tem que responder essa pergunta, né? Então veja, nós não vimos os 7 selos, nós paramos aqui no sexto. Mas essa pergunta do capítulo 6, verso 17, o último versículo do capítulo 6, chegou o grande dia da ira deles. Para os ímpios, Deus está irado em Jesus. Quem é que pode subsistir? E aí o capítulo 7 é um parêntese entre o sexto e o sétimo selo para responder essa pergunta. E aí ele apresenta os tais 144 mil, que são os que vão estar de pé, firmes e felizes, e vão ver Jesus voltar, e vão estar radiantes de alegria por isso. Só depois que ele explica quem pode suportar a volta de Jesus, que os ímpios perguntam, né? Quem é que pode suportar? Aí o capítulo 7 é esse parêntese para explicar, para responder. E aí vem, nós vamos daqui a pouco trabalhar o capítulo 7 bem rapidinho. E aí o capítulo 8, se você olhar na sua Bíblia, capítulo 8, verso 1, aí termina os 7 selos. Aí o capítulo 8, verso 1, diz assim, ó, quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, agora que está falando do 7º, o capítulo 7, então, é apenas um parêntese para responder a pergunta do 6º. Então, é um parêntese entre o 6º e o 7º selos. E aí, o capítulo 8, verso 1, quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Vamos tentar entender isso para fechar nosso estudo de hoje? Então, antes de abrir o 7º selo, Jesus interrompe a profecia e dedica todo o capítulo 7, como nós vimos, é um parêntese, para explicar-nos quem são os que serão salvos. E aí, capítulo 8, verso 1, nós já lemos, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Por que houve silêncio no céu? Porque aí o 7º selo está descrevendo o céu vazio. Todos os anjos vão ter voltado com Jesus, gente. Olha, imagina isso. No Apocalipse tem cenas que mostram os anjos cantando e louvando a Deus e diz que não tem descanso algum. Quer dizer, é o jeito de falar, né? Eles não têm descanso nem de dia nem de noite, eles estão felizes louvando a Deus. E agora, com o 7º selo, silêncio no céu. Cadê os anjos? Não estão mais cantando? Não. É porque, de acordo com esse versículo aqui em Mateus, que são palavras do próprio Jesus, ele vai voltar com todos os anjos do céu. Todos, sejam lá milhões, bilhões, por isso o céu vai irradiar, gente, com muita luz. Por isso que há silêncio no céu, porque não vai ter nem um anjo lá, louvando a Deus. E dá a entender que Jesus aparece junto com o Pai na sua volta. Quando a gente vê o final do capítulo 6, né, os ímpios perguntam, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e do Cordeiro. Então dá a impressão que Deus volta junto com Jesus e o céu vai estar vazio. Esse é o silêncio de meia hora no céu. Mas por que meia hora? Olha que interessante isso. Em profecias simbólicas de tempo, cada dia simbólico equivale a um ano real, literal. Então, quando ele fala que houve silêncio no céu por meia hora, é meia hora profética. Aí a gente tem que fazer a proporção, né? Se um dia profético equivale a um ano, aí você faz a proporção. Quanto vale uma hora ou meia hora profética? Essa conta é fácil de fazer, tá? Você vai quebrando as frações e olha só, a gente consegue descobrir quanto que é essa meia hora profética. Olha só, se um dia profético equivale a um ano, então tá aqui, ó, 24 horas é um dia, equivale a um ano, são 12 meses. Então a metade de um dia, 12 horas, dá a metade, dá 6 meses. A metade, 6 horas, 3 meses. Se 6 horas equivale a 3 meses, então você faz a proporção aí, divide por 3, 2 horas vale um mês. Faz sentido, né?
Então, se 2 horas vale um mês, 1 hora profética, 1 hora simbólica, vale a metade de um mês, 2 semanas literais. Então, a metade de 1 hora, meia hora, vale uma semana real. Olha que interessante isso. Quer dizer que no céu, essa meia hora profética em que vai haver um silêncio no céu, porque todos os anjos voltam com Jesus, são 7 dias em que vai levar para os anjos, ao saírem do céu, estarem aqui, os mortos ressuscitarem, Jesus reunir os seus e voltarmos para o céu. São 7 dias literais em que os anjos não vão estar lá louvando a Deus, vão estar louvando aqui, junto com ele, porque ele vai ter vindo buscar o seu povo. Não é demais isso? E aí, gente, só para a gente fechar, e quem são esses que aparecem no capítulo 7, nesse parêntese, que diz que são os que vão ser salvos? A Bíblia diz lá no capítulo 7 que são 144 mil. Será que esse número é literal ou é simbólico? Então veja, como a gente já viu, o capítulo 6, 17 terminou com uma pergunta. Os ímpios, ao ver Jesus voltando, que é a conclusão do sexto selo, eles perguntam, chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem é que pode aguentar, suportar? E aí o capítulo 7 responde. Aí lá no capítulo 7, verso 1, diz assim, ó, depois disto vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, isso está aqui no capítulo 7, versos 2 e 3, tendo o selo do Deus vivo, um selo, veja, Apocalipse é simbólico, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra, ao mar e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, e nem o mar, e nem as árvores, até selarmos na fronte, na testa, os servos do nosso Deus. Gente, isso é muito simbólico, né? Tanto é que não tem 4 cantos na terra, né? Quando fala 4 anjos segurando os 4 ventos da terra, né, nos 4 cantos da terra, quer dizer, em toda a terra, norte, sul, leste e oeste. Ventos, na profecia simbólica, quer dizer guerras, confusões, o caos, né? Então está dizendo que os anjos de Deus, e não quer dizer necessariamente 4, estão segurando as potenciais calamidades que poderiam acontecer com a terra até o final. Só não está acontecendo porque eles estão segurando. E vai ter uma hora que eles vão soltar. Mas até lá, eles falam, não solte ainda, até nós selarmos na testa os servos do nosso Deus. É claro que não é um carimbo, não é uma marca literal, é um símbolo. O que será o selo de Deus? Então ele diz que viu esses 4 anjos segurando os 4 ventos, e aí diz que ele ouviu o número dos que foram selados. Antes dos anjos soltarem os ventos de tribulações, de guerras, que é a última coisa que vai acontecer no mundo. Aí Jesus volta, né, no meio dessa confusão, desse caos. Esses 144 mil, ele fala que são de todas as tribos dos filhos de Israel. Quem são eles? São pessoas seladas com o selo de Deus, vão receber esse selo. Qual é o selo de Deus? O selo de Deus está na sua lei, é quem é fiel, quem quer obedecer a Deus. O sábado na Bíblia é chamado de sinal de Deus, é a marca de Deus. Lá em Ezequiel 20, 20, Deus fala assim, santificai os meus sábados, porque eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O sábado é um selo de Deus. O Espírito Santo é um selo de Deus também. Está em Efésios 6:30, ou, se não me falha a memória, que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus também. Ou é Efésios 4:30 ou 6:30. E é o sábado, porque quem tem o Espírito Santo de Deus quer ser fiel. O selo de Deus está no 4º mandamento. Ah, mas Jesus mudou a lei. Não, Jesus não mudou a lei. Jesus, ele cumpriu a lei dos animais ali, do ritual de Moisés ali, tudo aquilo. Não precisava mais sacrificar animais, fazer tudo aquilo. O véu foi rasgado, mas os 10 mandamentos não foram mudados. É aí que está o selo de Deus. Jesus diz que não veio mudar a lei. Ele fala assim, ó, não cuideis, quer dizer, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, anular, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido.
Os 10 mandamentos ainda são levados em conta. Olha só o que diz Tiago 2, 10, 12. Porque qualquer que guardar toda a lei, os 10 mandamentos aqui, e tropeçar em um só ponto, a pessoa fala, eu quero guardar 9, só vou quebrar esse aqui, eu só vou matar, né? Eu guardo 9, é 90% dos 10, né? Poxa, de 10 eu guardo 9, eu só quebro um dos 10, eu só mato. Tá esquisito isso, né? Ou falar assim, não, eu só roubo. Pô, eu guardo 9 mandamentos, cara, né? Eu só roubo, é só um. Não, tá errado. É o que está escrito aqui, ó. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos os 10. Porque aquele que disse, o mesmo Deus que disse, não cometerás adultério, que é um dos mandamentos, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, você guarda esse mandamento, mas matas, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Para quem é cristão, nós chamamos a lei de Deus de lei da liberdade. Ela não nos prende, nós escolhemos, porque nós queremos ter o selo de Deus. Nós queremos ser selados pelo Espírito Santo no final, antes que os anjos soltem os ventos aí de, sei lá, tanta coisa que pode acontecer nesse mundo, que é Deus que está segurando. Então, nós vamos ter dois tipos de pessoas. As que vão ter o selo de Deus, que os anjos vão marcar, que são esses 144 mil antes de Jesus voltar, e aqueles que têm o selo da besta, que não é nesse curso hoje que vocês vão descobrir o que é. Mais para frente. Então, veja, esses 144 mil é um número literal de pessoas que vão estar prontas quando Jesus voltar? Só isso? Não. O número 144 mil é um número simbólico. Por quê? Porque depois você vai ver lá em Apocalipse 14 que menciona eles de novo. São as pessoas que vão estar vivas quando Jesus voltar. Os anjos vão soltar e deixar acontecer as coisas, né? E o universo todo vai ver que caos que fica o mundo quando Deus não está cuidando. Mas os servos de Deus, eles vão passar por essas tribulações incólumes, porque eles estão selados por Deus. Não é 144 mil literal, porque lá em Apocalipse 14, ao falar de novo deles, fala que são 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Zebulon, 12 mil, e fala as 12 tribos de Israel, que nem existem mais, e 12 mil pessoas de cada tribo. Ou seja, é um número totalmente simbólico. São só homens, então, quer dizer, se for literal, olha o perigo de interpretar o Apocalipse literalmente. Se os 144 mil são ou é um número literal, então é só judeu que vai ser salvo, porque é 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal, e ninguém sabe quem são essas tribos, e judeu nem aceitou Jesus como Salvador, né, como povo. Então, é um número simbólico, é só homem, e é só homem virgem. Lá no Apocalipse 14 fala assim, ó, que todos eles são castos, não se contaminaram com mulheres. Ou seja, se você é casado, ou se você já teve, né, você já era. Então, é um número simbólico. O que quer dizer mulheres no Apocalipse? Igrejas. Então, olha que impressionante. Esses que estão salvos, que vão estar selados, aguardando Jesus voltar e vão passar pela tribulação, eles não se contaminaram com doutrinas falsas de igrejas, que entregam o vinho contaminado que embebeda, os símbolos do Apocalipse. Não quer dizer homens que nunca tiveram intimidade, então quer dizer, quem é solteiro só que vai ser salvo se for judeu, tá bom? Então, eu estou falando tudo isso para deixar bem claro que os 144 mil são um número simbólico, representando 12 mil de cada tribo de Israel. E puros, não se contaminaram com as mulheres, as falsas doutrinas, tá? Para fechar, então, quem são esses 144 mil que são selados no capítulo 7, que está entre o sexto e o sétimo selo? São pessoas seladas com o selo de Deus na testa, simbolicamente, receberam conscientemente a aceitação do Espírito Santo, da obediência. Elas passarão pela grande tribulação, porque o anjo fala assim, calma aí, não solta os ventos de contenda ainda, até a gente selar os servos de Deus. Quer dizer, depois que selar, solta e deixa acontecer. E, gente, esse mundo só não está de cabeça para baixo, o Putin lá da Rússia, o gordinho lá da Coreia do Norte, que eu não lembro o nome, tudo nome, Ri Shin-yong, né? O gordinho lá da Coreia do Norte, esses caras só não apertam o botãozinho deles das bombas atômicas, porque Deus está segurando. Mas a gente não sabe o que vai acontecer quando os anjos soltarem os ventos, né? A gente só pode especular. Mas o fato é que vai ter uma grande tribulação também.
questões morais, o mundo vai estar um caos. E o povo de Deus, selado, vai passar pela tribulação. Isso está em Apocalipse 7, 13 e 14. Ali diz assim, ó, João falando, ainda no capítulo 7, que é esse parêntese entre o sexto e o sétimo selo. Um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, olha só, as vestes brancas, um símbolo da justiça de Cristo. Quem são? E de onde vieram? E aí o João respondeu na visão. Eu disse, Senhor, tu sabes. Ele não sabia. E aí na própria visão, ele responde para ele. Ele disse-me, estes, que ele viu de vestes brancas, são os que vieram da grande tribulação. Ou seja, os cristãos vão passar pela tribulação, mas eles vão passar selados, querem ser fiéis a Deus o tempo todo. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam, por isso são vestes brancas, no sangue do Cordeiro. Veja quanto símbolo tem aqui. Como é que você vai lavar uma roupa e tornar ela branca com sangue? Com sangue, você lava a roupa e ela fica branca. Pois é, tudo é símbolo, né? As vestes da nossa justiça são a justiça de Cristo, por causa do sangue dele. Ele é o Cordeiro de Deus. E é pelo sangue dele que nós temos as vestes da justiça branca de Cristo. E eles lavaram suas vestes. Imagina que símbolo forte esse, lavar as vestes no sangue para branqueá-las. Amigos, Jesus está voltando. Em breve, o sexto selo vai terminar. Nós estamos no final do sexto selo. Veja que ele começou em 1755, com o grande terremoto de Lisboa. Já veio o dia escuro, a lua vermelha, a grande chuva de meteoros. Agora falta o sexto selo. Jesus voltar. O céu recolhe-se como pergaminho. Jesus aparece. Os ímpios dizem, escondei-nos, quem é que pode suportar a ira? Eles pensam que Deus está irado, né? Os pecados deles fazem eles enxergar Deus. Mas nós, se nós estivermos selados pelo Espírito Santo de Deus, buscando ser filhos de Deus, ser guiados pelo Espírito Santo, ser obedientes, nós vamos ver Jesus voltar e vamos nos alegrar com a volta dele. A resposta para os ímpios, quem é que pode suportar isso? Nós vamos dizer, obrigado, Senhor. Este é o dia que nós aguardávamos. Último slide. Todos nós temos uma escolha a fazer. A gente vai escolher viver a vida com Jesus até o final, a despeito do que possa acontecer, a despeito da tribulação que possa vir, eu quero estar com Jesus. Eu quero ter as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Eu quero ser selado na minha testa pelo Espírito Santo, na minha consciência. Ou eu posso escolher outro caminho e falar assim, que se lasque tudo, eu quero só viver a vida. Vai viver a vida, mas é só essa. E é sem Jesus. E aí não tem ressurreição, não tem limpeza do pecado, não tem vida eterna. Aí é mais difícil, né? É isso, amigos. Desculpe se eu falei muito. Terminei. Agora deixa eu sair da minha tela. Pronto, estamos de volta. Que aula, pastor. Uma benção, aula maravilhosa, como a Najara Amém. colocou aí. Muito aprendizado. Eu queria abrir aí para se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, aproveitar o pastor Natal. Fica à vontade, tanto para colocar no chat ou para poder abrir a câmera e falar também aqui no microfone. Legal, Carlos Stork. Obrigado. Então é isso. Enquanto alguém tá pensando aí em alguma resposta, que bênção. Obrigado, Adorcinda. Então é isso, pessoal. A primeira porção do Apocalipse, até o capítulo chegar no 12, né, até o 11, são porções históricas. Então, as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, são 7 fases. E hoje a gente viu as 7 fases representadas pelos 7 selos. E nós estamos no 6º selo, quase no finalzinho dele. Ele termina com Jesus voltando. E o 7º selo é o céu vazio, porque Jesus veio buscar a gente. Até a gente chegar lá, o céu vai estar em silêncio. Os anjos vão estar por aqui cantando e a gente louvando. Ó, alguém escreveu aqui que vai estar gravado, que vai assistir novamente. É bom, porque são muitas informações, né? São muitas informações. É interessante assistir novamente, mastigando bem, marcando. Isso só fortalece a nossa fé, gente. Isso é muito bom.
Legal, obrigado, Najara. Vai ficar gravado. Bênção, Tiago. Olha o Tiago aí escrevendo. Pastor, eu acho que ninguém colocou aí nenhuma dúvida. Vamos encerrar com a sua oração, uma bênção para a gente aí no restante dessa semana. E, novamente, gostaria aqui de agradecer ao senhor pela presença. Foi uma bênção essa aula. Amém. E desde já convidar para outras aulas aqui conosco, com certeza. Será uma honra. Amém. É com alegria. Podemos orar então? Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos revela o fim desde o princípio. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor já nos avisa que haverá tribulações, mas que os teus servos estarão selados pelo Espírito Santo e com o desejo de obedecer ao Senhor. Por isso nós sabemos que, se tivermos o teu Espírito, qualquer tribulação nós podemos passar, porque o nosso maior desejo é estar com Cristo, é ser fiéis. Senhor, ajude-nos a aguardarmos esse dia. Ajude-nos a nos empolgarmos, a sonharmos com esse dia da volta de Jesus, para que a gente possa estar preparado e encarar qualquer dificuldade, preferindo estar do teu lado do que estar sem o Senhor com o coração vazio. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um desses teus filhos, estudantes da tua palavra, e que eles saibam que serão recompensados por esse conhecimento. Que eles continuem cavando fundo e se tornando bênçãos maiores ainda, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.